Foi por volta de 1915 e 1916, um pouco antes do final da Primeira Guerra Mundial, que os casos de uma estranha e até então desconhecida doença começaram. Os soldados foram as primeiras vítimas a experimentar os sintomas que envolviam um estado de letargia e confusão profunda. Os guerrilheiros foram examinados por médicos em Paris, nos quais, a princípio, acreditaram que tudo não passava de uma reação ao gás de mostarda, muito usado durante os conflitos no campo de batalha, até que alguns civis começaram a dormir. Foi só aí que a nova doença despertou a atenção dos médicos, especialmente um neurologista de Viena chamado Konstantin von Economo. O que estava acontecendo com os soldados não era em decorrência dos efeitos de exposição a um gás letal. O que será que aconteceu? Descubra nesse vídeo. Eu sou Anderson Borges e sejam bem-vindos ao Anormal. Von Economo começou a estudar as variações em como a doença se apresentava. Ele rapidamente identificou a forma hipercinética dela, que envolvia movimentos rápidos e espasmos, picos de ansiedade, insônia e inquietação. Em sua outra forma, a homeostática cinética, a doença se mostrou semelhante ao Parkinson. E então, a terceira e última forma, a sonolenta oftalmoplégica, foi caracterizada pelo fato de o paciente adormecer normalmente em momentos aleatórios e antes de entrar em uma espécie de coma e não acordar nunca mais. Era uma forma mortal e aparentemente irreversível. Os que não morriam ficavam paralisados como estátuas, presos em seus próprios corpos, alguns com os olhos arregalados e outros apenas dormindo, mas bem acordados por dentro. Em 1917, von Economo publicou um artigo sobre essas descobertas e observações, intitulando A Encefalite Letárgica, referindo-se ao cansaço causado no cérebro. Ele a descreveu claramente como a doença do sono, e como uma espécie de presságio, mais pessoas começaram a dormir para sempre, muito mais do que esperavam. De repente, no final da Primeira Guerra Mundial, a encefalite letárgica ganhou proporções mundiais, à sombra da gripe espanhola, que teve início em 1918 e matou mais ou menos 50 milhões de pessoas ao redor do globo. As pessoas morriam aos montes de todos os lados em decorrência da gripe. Isso foi um fator crucial para ofuscar essa nova e tão perigosa doença do sono, que acabou passando por despercebida por mais tempo do que deveria. Os médicos que cuidavam dos pacientes vitimados pela gripe assassina não faziam ideia que muitos deles também estavam, na verdade, dormindo para sempre por conta da encefalite letárgica. Embora a doença afetasse pessoas de todas as idades, os jovens, principalmente mulheres entre 15 e 35 anos, compunham um grupo de risco. Assim que afetados, os primeiros sinais típicos envolviam dor de garganta aguda, febre, acompanhadas de dor de cabeça forte. Com isso, a pessoa também acabava sofrendo visão dupla e fraqueza severa. Os tremores e movimentos espasmódicos vinham logo em seguida, atravessando dores musculares intensas, com sensação que os músculos estavam encurtando. Quando a resposta mental dos pacientes diminuía, então eles pioravam drasticamente. A psicose e alucinações tornavam o quadro assustador, mas isso era só um aviso que o corpo logo iria se cansar e dormir para sempre. Em pouco tempo, milhares de pessoas estavam dormindo no mundo todo. A ciência ficou desnorteada e confusa com a epidemia que se alastrava, e a população entrou em histeria coletiva. As pessoas tinham medo de dormir, ingerindo altas doses de medicamentos para manter o corpo em atividade, gerando outros problemas e até mesmo morrendo por conta disso. A sociedade desenvolveu métodos de gincanas que não abusassem de suas funções do corpo e outros tipos de atividades noturnas para se manter desperta. Não era incomum
ver pessoas à janela em suas casas conversando na madrugada adentro, ou estimulando os filhos a perambular pelas ruas com os amigos. Esse tipo de conduta desesperada não só culminou em mortes, como também em desavenças familiares e até agressões. As pessoas foram ficando cada vez mais exaustas e não havia nada que pudesse assegurá-las de que não morreriam simplesmente por dormir. Os médicos lutavam para descobrir do que aquela fatal doença do sono se tratava. A partir de estudos e análises, eles tiveram alguns avanços. Foi notado que, embora algumas pessoas conseguissem retornar do seu sono, uma recuperação completa era uma raridade. A maioria dos afetados experimentavam efeitos tão nocivos dessa doença cerebral que ficavam com problemas de visão, dificuldades de deglutição e alterações de personalidade, psicose e até derrame facial permanente. Os que conseguiam sobreviver a esses traumas mais agressivos apresentavam os sintomas mais leves, como lentidão, tremores, problemas de falas e movimentos musculares anormais, muito parecido com o Parkinson, como o Economou mesmo já havia percebido. Esse parkinsonismo, no entanto, às vezes levava até um ano para aparecer em pacientes. O sono epidêmico. Estima-se que a epidemia do sono matou 1 milhão de pessoas pelo mundo, deixando outras milhares de pessoas presas dentro de si mesmas, no estado catatônico ou recuperadas sobre traumas permanentes. O número exato de indivíduos que contraíram essa encefalite letárgica é impreciso. Uma vez, no início, a doença não era de notificação obrigatória em todos os países, portanto, muitos dados se perderam. Especula-se que cerca de 50 a 75% dos casos não foram informados. O levantamento mais ambicioso da doença do sono foi conduzido pela Comissão de Madison para o estudo de encefalite epidêmica. William Madison era um rico empresário que foi diagnosticado com a doença em 1927. Por isso, ele fundou essa comissão para estudá-la e encontrar uma cura dentro de 2 anos. Infelizmente, isso não aconteceu. O refinanciamento dela em 1940, no entanto, ajudou a esclarecer outras dúvidas. Alguns relatórios sugeriam que os judeus indianos, filipinos e quem nasceu em continente africano possuíam uma predisposição para contrair a encefalite letárgica. A maior incidência estava relacionada às grandes cidades e aos centros industriais do que nas áreas rurais. Nem depois de 100 anos de incansáveis pesquisas, a ciência médica conseguiu descobrir o que causou essa doença do sono. Embora existam várias teorias, a maioria dos especialistas, porém, supõe que se trata de um fator ambiental toxicológico, enquanto outros apontam ser um fator infeccioso, viral ou bacteriano. Em estudo mais recente, uma teoria apontou a hipótese da doença está entrelada à autoimunidade. Em meados de 1928, da mesma maneira rápida como surgiu, a doença desapareceu, deixando apenas seus tristes resultados para trás e centenas de incógnitas. Na década de 1960, o Dr. Oliver Sacks descobriu que o medicamento levodopa atenuava um pouco os sintomas da doença e até permitia que alguns pacientes em estado catatônico acordassem pela primeira vez em décadas. No entanto, assim como o médico escreveu em seu livro de memória chamado de Awakenings, essa medida se provou apenas temporária. Aos poucos, o organismo dos pacientes foi desenvolvendo uma tolerância ao medicamento, fazendo com que, à mesma medida de tempo, a consciência deles voltasse a dormir novamente, dessa vez para sempre. E aí, o que achou dessa epidemia? Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa doença. Um abraço e tchau!